aí, pessoal, quais HQs você levaria para prisão, cara? Esse é o vídeo de tags de HQs para confinamento. Mais sobre isso após a vinheta. E aí, pessoal, tranquilos, Zaguear na área, galera, com mais um vídeo. E como eu tinha falado, pessoal, no vídeo chamada, esse vídeo aqui é um vídeo de tag, pessoal. Que vídeo é esse? Tag das HQs para confinamento. E o que consiste essa tag, pessoal? É o seguinte, a tag, ela supõe que se você for condenado, né, a restrição de liberdade, né, um confinamento, ficar preso, quais HQs você levaria para esse confinamento, para essa cadeia, essa prisão, tá, pessoal? Supondo-se que você seria preso por tempo indeterminado, não fosse uma sentença que daria o tempo, né, exato de dias que você vai ficar ali confinado, né? Uma prisão que você pode ficar confinado de um mês, podendo ser até 10 anos, não interessa, é um tempo indeterminado, pessoal. Então, nós temos aqui a pergunta, quais HQs você levaria para a cela, tá? Claro que a tag tem aí, né, os seus condicionantes, né, e os seus limites, tá? Existem aí algumas condições nessa tag, tá? Só pode ser até no máximo 5 edições, tá? No máximo 5 unidades. Apenas 5 unidades você tem que levar aí para o confinamento. Então tem que escolher com cautela, com cuidado, ser criterioso, tá? Não pode ser o quanto se quiser, senão o pessoal ia atolar a cela de material, de quadrinho, e não ia dar, né? Então são apenas 5 quadrinhos, pessoal, 5 materiais, tá? Mesmo se vir algum espertinho dizer, ah, eu quero levar um tablet, um celular para ler o scan, eu vou ler por scan. Mesmo assim, são no máximo 5 unidades também digitais, não pode passar disso. Então eu prefiro que você leve edições físicas, tá? Que já a pessoa ficar carregando bateria de celular em prisão, em cadeia, é complicado, né? Bateria de celular, de tablet, o que for, né? Então é melhor você ter as suas edições físicas mesmo, são no máximo 5 unidades, tá, pessoal? Então aqui, galera, eu defini aí essas minhas escolhas por 3 critérios. Primeiro critério, eu escolhi só histórias fechadas, edições fechadinhas, né? Segundo critério, eu escolhi histórias que eu vá reler, né? Então são histórias que eu gosto e que sobrevivem a várias e diversas releituras, ou seja, vão sempre me divertir, vão me entreter quando eu for reler essas histórias. E o terceiro critério eu escolhi também edições que são mais volumosas, né, em número de páginas, porque contém mais de uma história fechada. Ou seja, são edições tipo Super Almanacs, que vem dentro dessa edição mais de uma história completa aí, tá, pessoal? E para começar essa tag, galera, eu vou aqui apresentar para vocês as 5 unidades, tá? Os 5 HQs que eu escolhi aqui, né, os 5 materiais, e vou mostrar um pouco sobre cada um deles, tá? Primeiro, pessoal, ele entra aí num conjunto que principalmente atinge os 3 critérios que eu defini, que é o Super Almanac Marvel Volume 1, pessoal. É uma excelente edição que eu levaria assim comigo para o confinamento. Que é essa aqui, ó, o Super Almanac Marvel número 1. Aqui nós temos histórias do Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Homecoming do Espaço e X-Men, tá? Muito legal, são histórias fechadas, pessoal, e o melhor de tudo, essa edição aqui, galera, do Super Almanac Marvel 1, ela meio que traz pra gente o desfecho, né, o resumo também, do que aconteceu em vários núcleos na década de 80 no universo Marvel. Então isso aqui é uma edição muito importante, você tem um desfecho de vários núcleos e sagas que aconteceram lá pelos anos 80, né? Que a gente sabe que nos anos 80, para os quadrinhos, foi uma de suas melhores décadas em termos de criatividade, desenvolvimento e aprofundamento de personagens e tramas, tá, pessoal? Então aqui nós temos o Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, histórias muito legais. Esse Ron caiu do espaço, eu não gosto tanto dele não, mas aqui nós temos a conclusão daquela saga da Guerra dos Espectros, que essa Guerra dos Espectros é uma espécie de mega saga, porque ela envolve vários núcleos da Marvel, principalmente os mutantes, os X-Men, né, e por aí vai. E nós temos também nessa história do Ron uma participação fundamental do mutante Forge. Forge, que eu acho um mutante muito interessante, muito bom, e que era usado de maneira bem interessante, sim, nas histórias dos X-Men. Infelizmente, hoje em dia, a Marvel deixou em escanteio o mutante Forge, tá, pessoal? E aqui, galera, as histórias dos X-Men que são fabulosas, eu gosto demais. Pra mim, é as melhores histórias desse encadernado aqui, né, dessa ediçãozinha do Super Almanac Marvel. Mas também tem história muito boa do Quarteto Fantástico. Inclusive, aqui nós temos o retorno do Ben Green, né, do Coisa,
do planeta da Guerras Secretas para o planeta Terra, né? Porque o Coisa, ao final da Guerras Secretas, ele ficou lá no planeta do Beyond, ele não voltou. E aqui nós temos o retorno do Coisa para a Terra, tá, galera? Então é também um momento bem interessante de ler aqui, tá? A primeira história, pessoal, é a história do Homem-Aranha, onde nós temos aí como principal inimigo do Aranha o Duende Macabro, que nessa história aqui o Duende Macabro está, né, cara, perseguindo o Harry Osborn para pegar com o Harry Osborn o diário do Norman Osborn. Norman Osborn, que é o pai do Harry, que é o primeiro Duende Verde. Então o Duende Macabro está perseguindo implacavelmente o Harry Osborn para conseguir com ele os diários de seu pai, o antigo Duende Verde, tá, pessoal? Então é uma história muito legal, recheada de ação, o Aranha aí enfrentando diversos inimigos e tal, bem legal. Temos também aqui, pessoal, que vale salientar, nessa história do Aranha aqui, nessa edição, nós temos aqui, galera, no edifício Baxter, simplesmente, cara, o simbionte do famigerado Venom, que está ali, né, cara, nos laboratórios do edifício Baxter, do Quarteto Fantástico, sobre estudos do Senhor Fantástico, né? Aqui está preso o simbionte que estava no uniforme do Homem-Aranha, que voltou de Guerras Secretas, tá? Então aqui é o que acontece com esse simbionte, assim que ele volta, né, com o Aranha, né? Assim que o Senhor Fantástico consegue pegar esse simbionte, tá lá estudando, e aí é mostrado que esse simbionte, cara, vai escapulir, né, desse casulo que ele estava lá no laboratório do Senhor Fantástico. Então, bem interessante também esse fato, a cronologia do Aranha e pro universo Marvel em geral também, né, galera? Então, é uma história muito boa, essa cena é muito legal, que é quando o Duende Macabro invade, velho, o escritório do Harry Osborn, e lá ele já exige do Harry onde está a localização dos diários do Norman, né, cara? Então, é uma história muito boa, envolve também um peso dramático, porque o Harry tá com sua esposa, né, Alice, grávida, Alice está grávida, então é mais uma problemática trabalhada na história, com a Alice grávida, sofrendo aí, cara, as investidas do Duende Macabro, que quer pegar com seu marido os diários do Norman Osborn. Então é uma história muito boa, vale a pena ser lida mesmo, tá, galera? As outras histórias, cara, são muito boas. Quarteto Fantástico, enfrentando o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível, enfrentando a tal de Elspeth Croswell, que é uma tal de exorcista aí, que tem poderes místicos e magia, bem apelação. Ela enfrentando aqui o casal Fantástico, é bem massa a luta do Fantástico e da Mulher Invisível contra a Elspeth Croswell. Chegam ao ponto da Elspeth Croswell, porque a Elspeth Croswell nessa história aqui, ela tá acusando o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível de serem demônios, de serem bruxos, né? Tem impacto com o capeta, não sei o que, e tem essa confrontação bem legal, cara. Chega até um ponto da Elspeth Croswell conjurar um exército de mortos-vivos, de zumbis aí, para lutarem contra o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível. Até que chega o ponto que chega, cara, o Mephisto, e ele meio que sem querer ajuda o Senhor Fantástico e a Mulher Invisível contra essa exorcista aí. História muito boa. Depois disso nós temos a parte da Guerra dos Espectros, que é a conclusão da Guerra dos Espectros, tá? E aqui nós temos aqui, ó, o Foge, que é utilizado de maneira muito interessante em toda essa saga da Guerra dos Espectros, tá? O Foge, pessoal, ele tinha desenvolvido, porque o Foge era uma espécie de Tony Stark mutante, né? O Foge, ele tem a capacidade extremamente aguçada de mexer com tecnologia, tá? Ele tem esse poder da engenhosidade, da inventividade, de criar todo tipo de apetrecho tecnológico, de criar qualquer tipo de maquinaria. Então ele tem isso, cara, como uma espécie de poder mutante. E aqui nós vemos que o Foge, ele tem desenvolvido essa arma chamada neutralizador. Esse neutralizador, ele serve para neutralizar os poderes dos espectros, porque esses espectros são seres alienígenas que estão invadindo a Terra. Eles têm a capacidade de se transformar em pessoas normais. Então eles ficam dissimulando, eles ficam se disfarçando de seres humanos pela sociedade e ficam lá camuflados, tá? Então essa arma do Foge não só serve para neutralizar os poderes dos espectros, como também para neutralizar poderes dos mutantes. E tem um dado momento na história do X-Men, cara, que essa arma criada por Foge foi usada pelo Henry Peter Garrett. Esse Henry Peter Garrett, ele é um safado do governo aí. Ele atira com essa arma na Vampira, mas quem leva o tiro no lugar da Vampira é a Tempestade. E a partir daí a Tempestade fica sem poderes. E o Foge tinha um relacionamento com ela, cara. E ele se sente muito culpado, porque a partir daí a Tempestade, né, cara, ficou sem poder, ficou como uma humana comum. Então, cara, é uma história muito boa. Esse Ron, apesar dessa personagem bunda, a história dele com o Foge é bem legal, porque essa saga dos Espectros envolveu diversos núcleos da Marvel. Então tem um confronto, tem uma batalha meio épica aqui
que se desenrola em vários núcleos da Marvel, tá? E aqui, ó, nós temos quando o Ron, o Cavaleiro do Espaço, e o Forge, eles se unem nessa guerra contra os espectros aqui, ó. E o neutralizador do Forge vai auxiliar essa arma do Ron, porque essa arma do Ron, ela de fato dizima todos os espectros, né? Ela dizima. Então a arma do Forge vai auxiliar para revelar quem são os espectros, para aí sim o Ron com sua arma aqui, que é feita para enfrentar os espectros, poder, né, mandá-los para o inferno, tá? Então esse Ron, ele tem, nos espectros são inimigos, né, meio que milenares de sua própria espécie. Então é bem legal, cara, essa história é muito boa mesmo, tá? Aí, galera, também temos aqui, ó, a volta do Coisa. Como eu tinha falado pra vocês aqui, o Coisa, ele retorna do Planeta de Guerras Secretas, tá? Ele retorna do Planeta de Guerras Secretas aqui, ó. Aqui é o primeiro momento da volta do Coisa, ó. Ele acabou de voltar ao Planeta de Guerras Secretas para a Terra. E aqui o Coisa vai se deparar com um momento não muito interessante, que é quando ele descobre, cara, que o Tocha Humana, o Johnny Storm, né, o playboy babacão do quarteto, está namorando, na verdade, está namorando a sua Alicia Masters, a sua ex-namorada, aquela cega, né? A qual o Coisa estava querendo reatar o relacionamento. Mas ele se depara com o Tocha Humana namorando a Alicia Masters e tem todo aquele dramalhão. Porém, galera, em histórias futuras é mostrado que o Tocha Humana, na verdade, não namorava a Alicia Masters de verdade. Ele namorava a pegadinha do malandro Skrull, né? Porque a Alicia Masters, na verdade, era uma Skrull disfarçada. Então o Coisa teve a sua dor de cotovelo apenas, né, falsa, né, cara? Não era verdadeira aquela Alicia Masters. Mas é bem legal. Isso só vai ser revelado em histórias bem mais pra frente. Mas esse núcleo é bem interessante sim, tá? Então também tem isso, a volta do Coisa para o mundo, para a planeta Terra, né? Bem legal aí. E, cara, as melhores histórias são as histórias dos X-Men, né? Eu sou fãzão dos X-Men, gosto demais e as histórias aqui são muito boas. A primeira história é a história do Wolverine, que essa história aqui, pessoal, é o Wolverine caçando o inimigo que ataca ele de maneira furtiva e ele não consegue identificar quem é. Esse cara ataca e some, e a história tem esse teor, né, cara, meio assim, meio investigativo, enigmático, que é o Logan, né, cara, procurando saber quem é que estava o atacando, tá? História muito boa também, com o Wolverine aí perseguindo esse atacante invisível, que no final se mostra ser um dos seus grandes rivais aí, tá? História muito boa. E aí, cara, os X-Men, a primeira história dos X-Men aqui mesmo, é essa história aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. A primeira história dos X-Men aqui dessa edição é quando os X-Men enfrentam o pai do Warlock. O Warlock, que é aquele ser, né, cara, alienígena, que é um ser tecno-orgânico, né, um ser cibernético, né, composto por partes mecânicas e hidráulicas, enfim. É um ser alienígena cibernético, tá? E aí o pai do Warlock, que é um tal de Magus, ele vem atacar os X-Men, né, no intuito de capturar o seu filho, o Warlock. O Magus é esse aqui, ó, ele vem para matar o próprio filho, né, se vingar por considerar o Warlock um traidor de sua espécie, algo assim. E aí o Magus, que é o pai do Warlock, ele enfrenta diretamente esse trio aí, ó, Colosso, Noturno e Vampira, numa batalha bem legal, tá, galera? Muito interessante mesmo esse confronto aí, muito bom. Mas a melhor história é a última dos X-Men, que é quando, cara, o James Bloodstar, né, que é o irmão do John Bloodstar, vai querer vingança contra o Professor Xavier. Ele quer se vingar, né, pelo irmão dele, John Bloodstar, que o James Bloodstar aqui, ó, ele considera o Professor Xavier o culpado pela morte de seu irmão John, porque ele acha que se não fosse pela convocação do Xavier para o irmão, para o John continuaria na sua tribo lá, né, cara? E aí o James Bloodstar, ele já começa a história sequestrando aqui o Banshee, né? Ele ataca o Banshee de surpresa, na crocodilagem, e ele tá aqui ameaçando matar o Banshee se os X-Men não aparecerem com o Professor Xavier. E aí, cara, nós temos um confronto bem interessante entre o James Bloodstar, o que assume por um momento o manto, né, do Mastro Trovejante, com o Professor Xavier, muito legal. O James Bloodstar, pessoal, mais pra frente ele se torna um Apache e vira membro, né, da X-Force do Cable. Nesse momento aqui, o James, né, que assumiu o manto do Mastro Trovejante, ele estava integrando os Satânicos, que é uma equipe liderada pela Rainha Branca do Cubo do Inferno, tá? Então, galera, é uma história muito legal, vale a pena. Esse Superman aqui é show, eu gosto demais, tá? A próxima escolha, pessoal, é um outro Superman também da Marvel, que é o Superman 3, tá? Aqui nós temos histórias do Vingadores da Costa Oeste, Vingadores da Costa Leste, X-Men, X-Factor e Homem de Ferro. A primeira história sensacional, já temos aqui, ó, um arco bem interessante, né, dos Vingadores Costa Oeste e Costa Leste,
Os Vingadores da Costa Oeste são aqueles Vingadores que são liderados pelo Gavião Arqueiro. E no começo, o nome da história aqui é Traição, ó. E no começo da história nós temos aqui os Vingadores, as duas equipes, jogando uma partida, né, cara, descontraída de beisebol. Estão jogando, mas de repente os Vingadores são atacados pela Força Federal, que é a antiga Irmandade de Mutantes, tá? Tá lá, eles aparecem lá e a Força Federal está atacando os Vingadores aqui com um mandado do governo que está acusando os Vingadores de traição, né, cara? De agirem contra o governo, tá? Então é uma história que envolve toda essa intriga e outra, galera, tem muita ação aqui nessa revista, tá? Nessa história aqui tem muita ação, Vingadores confrontando diversos inimigos aqui. É muito bacana, assim, essa história aqui, tá? Os Vingadores, eles são presos por um momento ali na gruta, aí tem um julgamento deles, aí eles são depois ajudados por pela Mulher-Aranha, que começou agindo ao lado da Força Federal e depois passou pro lado dos Vingadores. Aí tem a fuga deles da prisão, tá? Depois tem os Vingadores se unindo aí para jurar vingança. E entre eles, né, eles desconfiam que há um traidor, mas que não é um traidor, que é um Vingador ativo atualmente. É um ex-Vingador e eles vão se unir para descobrir quem é e trazer essa história à tona, a limpo aí, tá? Uma história muito boa, galera. Aqui também tem histórias do Homem de Ferro e do X-Factor, que vale a pena também serem lidas, tá? Vale muito a pena aqui. Eu indico também esse Super Almanac volume 3 da Marvel, são também 260 páginas com histórias fechadas, que vale a pena ler mais de uma vez, tá? Então essa, galera, a próxima escolha que eu faria aqui seria esse aqui, ó, O Melhor de Batman, tá? Que também é uma espécie de almanac, são 228 páginas com 3 histórias fechadas, sendo essas histórias quais, né? Batman ano 2, que é quando o Batman vai confrontar o Ceifador. Esse Ceifador é uma espécie de justiceiro, é uma espécie de Frank Castle, vamos dizer assim, porque ele mata a bandidagem geral, não tem essa, né? Ele é juiz e executor, não tem essa. E o Batman vai confrontar esse cara que tem esse estilo, né, de ser matador, né, mano? E aí o Batman vai confrontar. E aqui nós temos uma cena bem interessante, que é o Batman pegando em armas aqui, né? O Batman pegando uma pistola, um revólver, e isso vai contra os seus princípios, que ele é um cara que repudia arma de fogo, mas ele até pensa em lançar a mão disso para vencer o Ceifador. E aqui, galera, a história é muito boa, aqui, ó, essa cena aqui emblemática, que é o Bruce Wayne, ó, pegando essa pistola e atrás dele o quadro com a pintura dos seus pais, tá? Isso aqui é um simbolismo interessante, então muito legal. O Bruce Wayne se envolve com uma moça chamada Raquel, que é simplesmente filha do Ceifador, cara. O Ceifador é um coroa, vou mostrar aqui, ó. O Ceifador é esse coroa aqui, ó. E a filha dele, essa aqui, a Raquel, está tendo um envolvimento romântico com o Bruce Wayne. Então veja aí a problemática já estabelecida. E é uma história que tem uma ação bem legal, galera. O Batman, ele quase morre aqui, ó. Esse aqui é o Ceifador com um visual bem massa velho, né? Massa velho pra caralho, mas é uma boa história. O Batman quase morre com o Ceifador aqui nesse primeiro confronto. E é uma história muito legal, com o Batman tendo, cara, que, né, se reerguer após esse tombo feioso, né? Que ele quase morre nesse bate contra o Ceifador. É uma história muito boa. A outra história é uma história mais engraçadinha, assim, né? Com um teor mais descontraído, que é essa aqui, ó. Mas também vale a pena ler, tá? Que é essa aqui, ó. Procura-se Papai Noel, vivo ou morto. É uma história desenhada pelo Frank Miller, né? E roteirizada pelo Dennis O'Neil, que é um roteirista que dispensa comentários, tá? História legal também, mas ela é a mais fraca da edição. E a última história, pessoal, é justamente Morte em Família, tá? Jim Aparo nos desenhos, certo? E Jim Starlin no argumento. Aqui, pessoal, Morte em Família é onde tem a morte do Jason Todd pelas mãos do Coringa, tá? O Coringa usa aquele famoso pé de cabra e desce o sarrafo, um fatality aí pra cima do Robin. Uma cena clássica. Eu só não gostei, né, porque o Jason Todd acabou voltando, né, depois de sei lá quantos anos, com o Capuz Vermelho, tá? Mas eu queria que ele tivesse morrido de verdade e nunca mais voltasse. Mas é uma história que eu não acho nada assim também demais, tá? Mas é uma boa história por ter esse momento aí que foi bem importante para a cronologia do Homem Morcego, né? Então, galera, essa é uma das minhas escolhas aqui, ó, O Melhor de Batman, volume 1, 228 páginas com histórias fechadas. A próxima história, pessoal, seria aqui, ó, Super Powers, O Julgamento do Exterminador, que também é uma história muito massa. Essa história aqui, ela se passa um pouco depois dos eventos do Contato de Judas, tá? E o Exterminador aqui está sendo julgado, ele é preso, né, por um momento. E nós temos aqui, pessoal, uma história muito legal envolvendo aí o Mutano, que quer se vingar de toda a forma do Exterminador por conta da morte da Terra, né? Aquela Mônica Markov, né? Aquela dentuça
dos Novos Titãs, né? A Terra lá, que ela morreu e o Mutano culpa o Slade, quando diz, chega ao ponto do Mutano virar os animais, usar o poder dele contra o Slade no meio do tribunal. O mais interessante, pessoal, o juiz do processo do Slade, o juiz do processo do Exterminador é simplesmente, cara, o Adrian Chase, que é o vigilante, tá? O vigilante, ele é o juiz, cara, do processo aí do Exterminador, pessoal. Uma história muito legal, muito boa. Tem no final aí um embate bem duro, assim, entre o Mutano e o Slade, tá? Mas que se resolve aqui, ó. Aqui nós temos um foco bem entre o Mutano, que eu acho que bem babaquinha, mas a história aqui eu achei legal a participação dele. O Mutano e o Slade, que é o Exterminador, eles têm um embate bem interessante, que o desfecho dele, cara, vai muito além da pancadaria, tá? Nós temos aqui, cara, um diálogo, uma conversa muito bem construída entre o Slade Wilson, o Exterminador, e o Mutano. E eu acho a história muito legal também. E para fechar com chave de ouro, a última edição das 5 que eu chamo aqui, eu levaria para o confinamento, seria aqui o melhor de Wolverine, pessoal. Aqui nós temos, é uma espécie também de Super Almanac, porque nós temos 228 páginas, ó, com 2 histórias fechadinhas, e são 2 clássicos do Wolverine. Primeira história, pessoal, nada mais nada menos, é o Eu Wolverine, né? De Frank Miller e Chris Claremont. Aqui, ó, muito boa história, deixa eu ver nos comentários. Depois eu vou fazer uma resenha mais detalhada sobre essa história. Mas esse almanac, ele já vem com essas 2 histórias de Wolverine que são clássicas aqui, tá, pessoal? E dispensa comentários, assim, a mais, né? A outra história é Wolverine e Kitty Pryde, cara. Nesse arco aqui, Mentiras, que é muito legal, a primeira parte aqui, que é quando Kitty Pryde, ela é, no caso, cara, ela é cooptada pelo Ogun, que é um mestre ninja, né? Um cara que tem habilidades místicas, sobrenaturais, com artes marciais e tudo. E esse Ogun, cara, ele começa a tomar a Kitty Pryde como sua pupila e começa aos poucos a dominar a mente da mutante e torná-la uma assassina impiedosa e fria, tá? Essa história aqui, galera, ela é fenomenal, é um clássico mesmo. Nós temos no final aí um confronto entre o Wolverine e o Ogun, foda demais, bom pra cacete. É uma história também que tem muita ação e eu não poderia deixar de levar comigo essa HQ aqui, ó, para o confinamento. Então é isso aí, pessoal, esse foi o vídeo, essas foram minhas escolhas. Nos comentários aí, bote quais seriam as suas escolhas aí, tá, pessoal? Quais seriam as 5 unidades, quais seriam as 5 HQs que você levaria para o confinamento caso fosse sentenciado à prisão. Tá, pessoal? Então quem gostou daquela curtida aí, galera, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e amigas. E até o próximo Aguiar Tem que Falar, galera.